Olá, sejam bem-vindos novamente ao canal. Muito bom estar aqui com vocês. Quero dar as boas-vindas, né? Hoje eu vou contar um pouquinho como é que a gente vai trabalhar. E antes eu queria só falar um pouquinho do curso que eu anunciei, né? Exercícios clínicos em psicologia analítica, com o querido Walter Matos, que muitos conhecem, excelente professor. Então fiquem atentos que eu vou falar um pouquinho mais do curso hoje, vou dar um gostinho para vocês do conteúdo aí, do que a gente vai tratar, tá bom? Não esquece de deixar seu like aqui, se você gostou do vídeo, de compartilhar, né, de deixar também perguntas, comentários, sugestões, conversa comigo aqui, vai ser bem legal. Se preferir também você pode mandar um e-mail ou você pode também me ver nas redes sociais, lá no Instagram e no Facebook, né, que vocês encontram aqui na descrição, tá? Bom, sobre o que nós vamos conversar hoje, né? Vamos conversar sobre sexualidade, mas o que? Então vou falar um pouquinho para vocês sobre o que é sexualidade. Depois a gente vai fazer uma diferenciação entre sexo e sexualidade. E aí eu vou falar um pouquinho sobre a sexualidade dentro da psicologia analítica, como é que isso é visto, né, do que a gente está falando. E por último, vou falar um pouquinho também sobre sexualidade e individuação. Como é que a sexualidade pode também contribuir para esse processo de individuação, tá? Então vamos lá. Então quando a gente fala de sexualidade, a gente está falando do quê, né? Geralmente se ouve a palavra sexualidade, já se associa com sexo, né? E quando a gente fala de sexualidade, a gente está falando de uma coisa bem mais ampla, né? A sexualidade ela envolve toda a relação do indivíduo com ele mesmo, com o próprio corpo, né? Então envolve sim o sexo biológico, né, anatômico, o que é ser, o que caracteriza anatomicamente homem, o que caracteriza anatomicamente mulher, mas vai além disso. Quando a gente fala de sexualidade, né, ou usa esse substantivo, a gente está falando também de identidade de gênero, né? Então, o indivíduo se sentir com aquele sexo biológico, quer dizer, eu sou mulher e me sinto mulher, eu sou homem e me sinto homem, mas eu também posso ter um sexo biológico, anatômico e não me sentir pertencente a esse sexo anatômico biológico, né? Então isso quer dizer o quê? Que eu sou mulher biologicamente, mas eu não me sinto mulher, eu me sinto homem. Então existe uma identificação com o masculino, tá? Então isso a gente vai chamar de identidade de gênero, né? Eu me sinto mais à vontade me percebendo e sabendo que eu sou homem. E a mesma coisa com o homem, né? Ele se sentir à vontade ou se sentir identificado com o sexo oposto, né? Com o organismo dele, com o ser dele existencial como um todo sendo do sexo oposto. Tá? Então, o fato da gente nascer com sexo biológico, anatômico, X, né, feminino, masculino, macho, fêmea, não quer dizer que eu me sinta com com esses aparatos anatômicos, não quer dizer que eu me identifique dessa forma, tá? Outra questão que é relacionada à sexualidade é a orientação sexual, tá? A orientação sexual diz respeito ao que me atrai, né? A que objeto de desejo eu vou buscar. Então, eu vou, sendo mulher, eu tenho que buscar um homem como objeto de desejo. Eu sendo homem, eu tenho que me interessar, me atrair, desejar só uma mulher? Não. Então, existem orientações sexuais diferentes. Então, a gente pode ter orientação heterossexual, né? Que seria a mulher desejando, se interessando por um homem, o homem por uma mulher. A gente tem a orientação sexual homossexual, que é a mulher se interessar por uma outra mulher, desejar outra mulher, o homem um outro homem.
A gente pode ter a bissexual ou a pansexual, que assim, eu me interesso por pessoas, né? Eu gosto de pessoas. Não importa se seja homem, mulher, mas o meu desejo é por pessoas. E a gente tem também a assexualidade, que seria essa não expressão, essa não manifestação, tá? Então, a gente tem que considerar pelo menos isso, né, quando a gente fala de sexualidade. E além disso, a gente precisa considerar também que a sexualidade se refere à relação do indivíduo com o próprio corpo, né? Então, como ele se vê, como ele percebe esse corpo, será que percebe? Né? Porque às vezes a gente nem dá importância para o corpo, né? Às vezes a gente vive muito mais a racionalidade, a emotividade, mas não presentifica tudo isso no corpo. Então, como fica isso em relação ao corpo, o corpo que me expressa, né? O corpo que me coloca no mundo? É através do corpo que eu vou me relacionar com as pessoas. Então, se eu não tiver uma boa relação comigo mesma, né? Ou com o meu próprio corpo, como é que eu vou colocar esse corpo no mundo em relação? Então, isso é importante também a gente refletir acerca da sexualidade, tá? E aí, qual a diferença, então, entre sexualidade e sexo, né? Então, quando a gente fala da sexualidade, a gente está falando de tudo isso, né? Desse conjunto todo. E sexo vai se referir exatamente à expressão, ao ato sexual, ao contato sexual. Seja o meu contato com um homem, com uma mulher, né? Dependendo da minha orientação, dependendo do meu desejo. Então, aí a gente está falando da sexualidade genital em si. Tá ok? Então é isso. A psicologia analítica, ela traz uma contribuição em relação ao que o Freud considerou como libido, né? A libido para o Freud era eminentemente a energia sexual, que não se refere única e exclusivamente a sexo genital, né? Acho que isso é importante deixar claro. Então, para ele, a libido, né, ou a energia psíquica era energia sexual, tá? Dentro da psicologia analítica, a gente tem a libido, a gente pode chamar de libido, e tem a libido ou a energia psíquica, não só como energia sexual, mas como energia de vida, como energia vital, tá? Então, com o movimento que se faz em direção às coisas, não só às pessoas, não só em relação ao sexo, mas a sexualidade como um todo, tá? Então, eu queria fazer um pouquinho essa diferença para mostrar que a gente também trabalha com o conceito de libido na psicologia analítica, né, que a libido para nós também envolve energia sexual, mas vai além disso. Então a gente está falando de desejo, de vontade, de potência, né, de ir em busca, de ter energia para fazer as coisas e para estar no mundo, para se relacionar com as pessoas, tá certo? Dentro desse ponto de vista, eu vou citar um elemento importante. E aí a gente pode comentar isso num outro vídeo, que seriam os arquétipos de ânima e ânimos, né? E pensar um pouquinho isso em relação à sexualidade. A ânima é o feminino, né? São as funções femininas, os atributos femininos que ficam no inconsciente masculino. E o ânimos são os atributos masculinos que ficam no inconsciente feminino, tá? Então, isso também vai ajudar, né, ou vai impulsionar de alguma forma, vai movimentar a escolha de um parceiro, né, vai movimentar a relação do indivíduo com ele mesmo, vai movimentar essa interação do corpo, né, com o mundo. Então, isso também está relacionado à sexualidade, ok? E por que eu pensei também em falar um pouquinho de sexualidade e individuação, né? Qual seria a função da sexualidade aí no processo de individuação? Acho que se a gente pegar um caminho mais lógico, aí fica mais fácil para entender. Então, a sexualidade, como eu falei, ela se refere ao contato consigo mesmo, a perceber esse corpo, né, a perceber uma identidade, a estar no mundo, a buscar um parceiro, uma parceira ou não, né, ou atuar um desejo de alguma forma, né. À medida que eu vou me relacionar, eu vou me conhecer. À medida que eu vou interagir, eu vou conhecer. Eu vou me conhecer e passo a conhecer o outro.
quanto mais eu estou em contato, quanto mais eu me conheço, mais eu descubro sobre mim, né? Então, quando eu vou me descobrindo, quando eu vou me redescobrindo também em alguma relação, eu vou caminhando com mais efetividade no meu processo de individuação, tá? No meu processo de completude, né? No meu processo de aproximação entre os opostos, ok? Então, se você quiser saber mais sobre isso, né? O que é individuação, né, como é que é essa história de ânima-ânimos, deixa aí um comentário para mim, que a gente vai conversando às quintas-feiras, tá? Antes de encerrar o vídeo, eu queria só dar um gostinho para vocês do conteúdo que o professor Walter vai trabalhar no curso Exercícios Clínicos em Psicologia Analítica, tá? Então, ele vai trabalhar com estudos de caso, né? Então, é um trabalho bem mais prático também, que vai articular teoria e prática, que vão trazer conteúdos relacionados a atendimento infantil, atendimentos de casos de esquizofrenia, psicoterapia de casal, atendimento de casal dentro da psicologia analítica e outros temas, tá, gente? Então o curso está bem interessante, além de que o professor é excelente, ele ama o que ele faz, então ele fala com a alma, fala com o coração. E aí eu convido vocês para se inscreverem, né? Em breve as inscrições e todo o conteúdo, as informações vão constar aí para vocês, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilhe, não esquece de deixar os comentários, perguntas, dúvidas, eu adoro responder perguntas, então deixa aí e me segue lá nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, ok? E aí já deixa esse encontro de quinta-feira aí marcado, porque a gente vai se falar toda semana. Beijo para vocês!